Jonas capítulo 1, de 1 a 3. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Para um pouquinho, olha para cá. Pode deixar aqui no telão. A palavra de quem que veio a Jonas? O Senhor erra. O Senhor tem uma amnésia, equívoco. Ele causa acidentes? Não, ele trabalha nos acidentes e ele nos dá força para suportar no meio dos acidentes e vencermos lá dentro dos acidentes. Então, quando Deus fala, a sua palavra não muda, ele é imutável. Quando nós falamos da palavra de Deus, falamos que ele inspirou 40 homens pelo menos a escreverem 66 livros, tomados pelo Espírito Santo de Deus. Esse livro, o mais perseguido da história, queimado em praças públicas. Esse livro que você não pode ter em algumas nações, mas Deus vai dando novas estratégias, Deus vai dando sabedoria. E você conhece o contrabandista de Bíblia, das Bíblias, o missionário André. A história desse homem é fantástica. E quando a gente olha para um homem que tinha em seu coração a visão de levar a mensagem de Deus, independentemente das circunstâncias, se tinha alguém para matá-lo porque estava cheio de Bíblia no seu carro, ele não tinha medo. Por quê? Porque ele foi transformado pelo poder dessa palavra. Anos e anos atrás, eu era pequeno, muito criança ainda, ali antes dos 10 anos de idade, eu lembro do meu pai de terno e gravata, andando na rua com sol de 45 graus, com a Bíblia no peito, Bíblia capa preta. Quem pegou essa época aí? Levanta a mão. Jesus. Estamos lá. Ele está andando, e com a Bíblia no peito, e andava e cantava. Meu pai é uma inspiração para mim. Mas teve um dia que ele entrou no ônibus, com a Bíblia, cabelo cortadinho, cheiroso. E quando ele entrou no ônibus, ele foi andando no ônibus, tinham 3 moças esquisitas, para não falar outras coisas. E quando ele passou, elas foram ficando de pé e tentando tirar ali igual a Potifa, né, querendo mexer ali com o Sebastião. E de repente, ele joga. Você entendeu a piada? Potifar, né? A Potifa, a mulher dele. Pegou aí a visão? Jesus, meu pai está andando como Jesus. Pegou, né? Está andando ali dentro do ônibus. E quando a mulher começou a chegar perto, meu pai, solteiro. Olha os solteiros aí. Tem solteiro na casa? Levanta a mão. Tem medo não, agora é a hora. O Espírito Santo está te sondando. Olha isso aqui. O Sebastião está dentro do ônibus. Quando a mulherada começou a chegar perto dele, qual foi a canção que ele começou a cantar? Eu vou aqui falar uma canção, mas talvez não tenha sido essa. Porque, firme nas promessas. Foi essa. Firme nas promessas do meu Salvador. E a mulherada foi se afastando. Quando o inimigo chegar, cante firme nas promessas. Meu pai, com essa ousadia toda. E a gente olha para tudo isso na história e percebemos que, por mais que diante de um cenário desafiador, de um cercar, de uma intimidação, a palavra de Deus, ela resiste. A palavra de Deus, ela te livra. A palavra de Deus te dá força, inclusive nesses momentos desafiadores. Começa a falar o Salmo 23, quando tiver alguém aí te criticando, ou quando tiver alguém murmurando, ou quando você é alvo de críticas. Leia o Salmo 23, começa a falar. Alguém estiver confrontando você face a face. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou sai, se ficar endemoniado, sai em nome de Jesus, você ainda vai ser instrumento de Deus para libertar aquela vida. Ou seja, a palavra traz tudo isso para nós. E Deus está chamando agora um homem, chamado Jonas, com a sua palavra, para anunciar a sua palavra. Olha que bênção. Chama Jonas com a sua palavra, diz para ele a missão, dá a ele a geografia e diz assim: você vai anunciar a minha, não é a sua palavra. Palavras humanas são limitadas. O que pensamos, como agimos, nossas filosofias,
nossa cultura, tudo isso é limitado. Mas quando você lê a palavra de Deus, ela é eterna. Tudo passará, mas a minha palavra jamais passará. Aleluia! Isso é tão poderoso, porque Deus diz que Ele é filho de Amitai. Antepassados de Jonas, ou a sua família, tinha a ver um assunto com Deus. Era uma família que tinha fé em Deus. Ele diz uma ordem: vá depressa a grande cidade de Nínive, aqui é a missão, pregue contra ela, chamado Jonas, vem, estou te chamando. Ele dá a direção e a forma, você tem que correr, vai depressa, a velocidade é essa. Mas ele também diz o endereço, a geografia, e ele entrega o recado, isso tudo para você entregar a minha mensagem. Por quê? Tem um motivo para isso, porque a sua maldade, a maldade do povo lá de Nínive, subiu até a minha presença. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Para onde Deus mandou Jonas? Você sabe, vamos lá? Meu lado esquerdo aqui, para onde Deus mandou Jonas? Para onde Jonas foi? Você está entendendo? Deus manda algo, você já sabe, porque você já conhece a história de Jonas. Então eu estou contando isso aqui para você, eu estou pregando isso para você, é porque daqui a alguns anos, não ser preciso que alguém se levante e diga: para onde é que foi o João Brito? Tarsis. Era para ele ir para onde? Nínive. Então eu estou te antecipando hoje, para que você e eu, todos nós juntos aqui, possamos ir para Nínive, porque a ordem de Deus é essa. E não possamos ir para Tarsis, porque Tarsis não era o lugar da bênção de Deus na vida de Jonas. O lugar da bênção é o centro da vontade de Deus. Desceu a Jerusalém de Jope, onde encontrou o navio. Sempre vai ter um transporte para te levar para o canal errado. Sempre vai ter um veículo. Alguém sempre vai te oferecer uma carona. Vai ter sempre um som. Vai sair o próximo navio. Qual o destino? É Tarsis. Vai sempre aparecer alguém te oferecendo isso. Ele continua dizendo de que ele desceu à cidade de Jope, encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis para fugir do Senhor. A última frase, para fugir do Senhor, mexeu comigo. E eu quero deixar com você 4 verdades nessa introdução. Primeiro, Deus não tem prazer em destruir pessoas e cidades, mas por causa do pecado, muitos já morreram, outros morrerão, cidades já foram destruídas como Sodoma e Gomorra, e Deus já destruiu o mundo todo praticamente, e protegeu uma família. Ele recomeçou do zero, com Noé e a sua casa. Então o assunto com Deus, ele não é destruição, mas Deus dá os seus avisos, Deus dá as suas sinalizações, Deus coloca placas diariamente para você, e a melhor placa, a melhor sinalização está aqui. O livro de Jonas tem 4 capítulos, 48 versículos. Irmãos, esse livro profético, chamado Profeta Menor, ele é um livro para te direcionar, para restaurar, para te dar uma direção clara do que Deus quer fazer na sua vida. A segunda verdade é que pecado sempre será pecado. Temos uma geração hoje que confessa pecado no coletivo, mas está pecando ali, está confessando no individual, confessa no coletivo, mas o nome do pecado é real. E pecado tem nome. Alguém diz: Pai, perdoa todos os meus pecados. Não. Pai, perdoa o pensamento de prostituição que eu acabei de pensar. Pai, perdoe por esse olhar aqui iníquo. Pai, perdoe, vai falando, porque se você confessar, diz lá em 1 João, os seus pecados, Ele vai te purificar de toda injustiça, Ele vai te purificar. Então, por meio da confissão, o Espírito Santo, por meio de Jesus, também vem te purificar. Terceira verdade: há consequências graves quando desobedecemos às ordens de Deus. Nós vamos ver isso. Mas também, em quarto lugar, em Cristo há uma segunda chance. Quer ver um exemplo? Quantos aqui já tiveram a segunda chance? Levanta a mão assim. Foi bom para você, sim ou não? Pois é, Deus também tem segunda chance.
Alguns já estão na quinta, milésima, né? Mas Deus tem chance. E aí Paulo vai falar isso em 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, quando eu entro na obediência, quando eu ouço a voz de Deus, eu sei quem deu o recado, eu sei que tem uma missão, e eu estou dentro do propósito de Deus, o que eu como, o que eu bebo, como falo, o que falo, como faço, eu preciso ter em mente que tudo tem a ver para glorificar o nome de Deus. É a nossa missão, visão aqui na igreja, cheio do Espírito Santo, que revela o caráter de Cristo, glorifica o Pai, amando e servindo ao próximo. Nós precisamos glorificar o Pai, e glorificar o Pai é revelar o caráter do nosso Deus, do nosso Cristo. E pela manhã, irmãos, eu vou acelerar um pouquinho sobre isso, mas pela manhã eu falei, o homem e o profeta Jonas, ele profetizou 40 anos, e eu quero só, nesse primeiro momento aqui, falar do significado do seu nome. O que significa Jonas? Pomba. E nós temos pelo menos 4 características dessa figura da pomba, que também vai representar a vida de Jonas. Primeira, a palavra pomba está de acordo com a atitude de Jonas, aonde ele foge na hora do perigo. Então a pomba, o bichinho mesmo, foge na hora do perigo. Você já vê às vezes em cima das casas assim, quando você estala o dedo, as pombas já vão embora. Na hora do perigo, essa ave, ela foge. Jonas fugiu, e fugiu feio. Segunda característica da pomba, esse símbolo que vai representar Jonas, é que a pomba é um símbolo de que alguém que chora e geme. Se você ler Isaías 59:11, pode colocar para mim, você vai ver, olha só o que diz: todos nós urramos como ursos e gememos como pombas. Então a figura está trazendo para nós esse entendimento de que houve um momento na vida de Jonas que ele gemeu. E ele gemeu aonde? Para sair da cidade e ir para Tarsis? Não, ele gemeu quando ele estava dentro da baleia, do grande peixe. Não será preciso você gemer dentro do grande peixe. Você pode viver um quebrantamento, você pode experimentar uma visitação de Deus, você pode ter um coração quebrantado e contrito, porque esse Deus não desprezará. Então, diante desse quadro, Jonas vivenciou isso. A terceira ação, o símbolo da pomba que vai envolver Jonas é a passividade. Irmãos, Jonas foi um homem passivo. A tempestade está vindo com força, porque ele está naquele navio e está errado, está indo para Tarsis, e ele está dormindo e roncando. Do marinheiro ter que ir lá e chacoalhar ele, vai assim: ei, por que você está dormindo? Você precisa acordar e orar ao teu Deus. E aí Jonas depois fala tudo para ele: eu sou hebreu, o meu Deus é o Deus Todo-Poderoso. E aí os marinheiros ficam perplexos com isso, apavorados, porque conheciam o Deus de Israel. Aleluia. Mas a quarta figura, a quarta ação da pomba tem a ver com o recado dado. Mensageiro. Pomba significa isso. Lembra aquele pombo correio? Colocava ali, um papelzinho, e o pombo, a ave ia e deixava lá. Meu Deus, que coisa linda. Jonas seria um pombo correio, uma mensagem. Sabe, hoje eu quero ser como esse pombo correio para você, trazer uma mensagem de Deus que pode, e tenho certeza que pode transformar a sua história. Quantos recebem isso? Amém? Jonas, irmãos, ele também vivenciou uma mensagem que Deus deu a ele. E a mensagem dele, ou para ele, foi dada por Deus. A mensagem foi direcionada por Deus, e Deus já tinha dado para ele não só a mensagem, mas para quem pregar a mensagem. Deus deu um pacote completo. Deus deu a mensagem, Deus entregou o conteúdo dela, uma frase, eu vou falar no final. Mas Deus também disse: olha, o endereço é no meio de um povo, da cidade mais poderosa, do império que tinha causado atrocidades. E eu fico pensando no ouvido de Jonas: Deus me chama, estou aqui. Apronte-se, Jonas,
corra depressa. Senhor, eu vou me aprontar, eu vou. Mas quando Deus na hora que Deus disse, Nínive, Jonas travou. Quando Deus falou assim, Jonas, venha meu filho, filho de Amitai, estou aqui, Senhor. Eu já estou colocando já a roupa, eu já estou me preparando, qual vai ser a terra, qual vai ser o destino, Senhor, eu quero falar de Ti. E aí Deus fala assim, olha, o conteúdo é essa frase, eu vou falar essa frase, mas para quem que é? Para os ninivitas. Pegou. Dá não, Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é poderoso, o Senhor é amoroso e cheio de graça, mas esse povo aí para mim, tem que descer, elevador -1, tem que descer. Esse aí, ó, lá estava lá no coração de Jonas. Guarde essas frases no seu coração. O que é mais importante nesse livro, a Bíblia, não é o que você pensa ou o que você imagina, mas o que de fato Deus escreveu. O que você pensa, imagina, tem aí de desenvolvimento filosófico na sua cabeça, isso não tem relevância quando a palavra de Deus é dita e declarada a uma pessoa, a um coração e a uma missão. Deus não trabalha com achômetro, Deus trabalha com a sua palavra. O que de fato importa não são as nossas ideias, filosofias de vida, falas humanas, mas a palavra que sai da boca de Deus. Olha que está Pedro com os discípulos de Jesus, fala assim, olha, vocês não querem ir? E Pedro diz, Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida. Está os 2 discípulos no caminho de Emaús, Jesus aparece ali ressurreto, conversando com eles. Eles chegam até o destino, você não quer passar um tempo conosco? Eles vão fazer uma ceia. Quando eles partem o pão, Jesus some. E eles vão dizer, um deles, quando Ele falava conosco, o nosso coração, o teu coração não ficava ali aquecido? É a mesma expressão do fogo que queima, que Jeremias vai dizer, eu não consigo parar de Ti, eu até tento não deixar de orar por eles, de abençoar a vida deles, porque esse povo é cruel, mas há uma chama que queima no meu peito, e essa chama é a Tua palavra. Eu tento não falar, mas eu falo, eu tento não pregar, mas eu prego. Paulo vai dizer, o que eu quero eu faço, o que eu não quero eu faço. Paulo entra numa crise, mas quando Paulo vê o evangelho que transformou ele prega para os gentios, ele está ministrando as vidas, ele vai às viagens missionárias e ele consegue chegar a Roma, porque quem vive em obediência saberá chegar no destino que Deus projetou para ele. Você precisa chegar em Nínive hoje, você precisa chegar na sua Roma hoje. Deus já projetou algo para você em Nínive e em Roma, e no endereço que Ele estabeleceu para a sua vida. Sabe, irmãos, eu olho para tudo isso, e Deus ministra no meu coração de que cada discípulo de Jesus precisa entender que a mensagem já está pronta, apenas precisa ser anunciada e proclamada. Olha o que Paulo fala em Romanos 10, 13 a 15. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhe falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem, como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Deixa eu fazer uma pergunta, os teus pés são belos? Será que os meus pés são belos? Quando Moisés está na sarça, Deus fala assim, tira as sandálias. Deus mata o velho Moisés e calça ele com a palavra e fala, agora você é um profeta. Em Efésios capítulo 6, a armadura começa na cabeça, mas termina nos pés. Sandálias da salvação. Deus está levantando a nossa igreja nesses dias, amados irmãos. Nós vamos saquear o inferno, mas nós vamos saquear o inferno pisando com o evangelho da salvação, as boas novas. Você precisa exercer isso na sua casa. Eu tenho os pés belos, porque eu estou andando pelo evangelho, para o evangelho, porque o evangelho me transformou. Então esses pés poderiam estar no inferno, mas Deus me calçou, me habilitou, e agora eu quero saber, Senhor, qual é a rota, qual é o roteiro. Jonas, infelizmente, aprendeu a duras penas, porque Deus tinha transformado a sua vida, a sua família
e Jonas estava dizendo assim: eu não quero olhar para os pés belos, eu não quero nem olhar. E a Bíblia vai falar em Salmos: lâmpada, é um salmo que eu amo, para os meus pés é a tua. E aí a palavra é luz. Amados irmãos, por onde temos caminhado como igreja de Jesus, o que temos, para onde temos nos dirigido, onde é que temos entrado, quais são as portas. Em Jerusalém você tem o templo, 12 portas, a cidade de 12 portas, cada porta tinha um nome. Aí você vai lá no tanque de Betesda, em João capítulo 5, aí você vê Jesus indo para uma festa, mas ele vai, porque as sandálias de Jesus estavam regadas pelo Espírito Santo de Deus, os seus pés eram belos, porque ele não queria saber de uma festa primeiro, se tinha alguém precisando da sua graça e misericórdia. Jesus Cristo agora sai da rota da festa, por quê? Porque ele está agora repousado pelo Espírito Santo. Então antes dele ir para uma festa, talvez fosse a festa das cabanas ou outra festa, ele diz assim: eu vou para a festa porque eu também gosto de festa, eu gosto de celebrar, mas antes eu vou dar uma passadinha no tanque de Betesda, chamado Casa de Misericórdia. E aquele lugar nunca tinha experimentado de fato a misericórdia, mas naquele dia, os pés belos de Jesus, aleluia, chegaram naquele lugar. Aquele lugar agora foi transformado, porque a misericórdia deixou uma marca no tanque de Betesda. E eu estou aqui para te falar nessa noite, em nome de Jesus, você vai sair desse culto hoje com os pés belos, cheio do Espírito Santo, e aonde Deus te direcionar, será lá, o poder vai se manifestar. Pessoas aprisionadas há 38 anos, há 20 anos, não importa quantos anos, você vai chegar, e alguém está esperando um anjo se mexer, ou mexer nas águas, tudo místico, mas Jesus não é místico, Jesus é o Filho de Deus, Ele é o grande eu sou, Ele é a estrela da manhã, Ele é o tribo de Judá, e agora aquele lugar pode ser transformado, porque você chegou lá como agente do reino de Deus. A atmosfera no tanque de Betesda mudou. Qual era a fama do tanque? A atmosfera de doenças. Imagina como aquelas pessoas deviam ficar com cheiro, odor, sem banho. Aí Jesus chegou com os pés. O que você quer que eu te faça? Jesus não titubeou, mas infelizmente, terceiro, Jonas na rota da fuga. Jonas não foi para o lugar que Deus tinha estabelecido. O preço da sua desobediência. Olha o verso 3 do capítulo 1. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária a fim de fugir do Senhor. Jonas se aprontou para fugir. Por quê, pastor? Por que um homem que recebe o recado, a missão, e ele agora está se aprontando? Eu falei pela manhã isso. Ele recebe tudo, todas as diretrizes de Deus, amados. Irmãos, hoje, olha, a gente tem o Espírito Santo, amém? Você tem o Espírito Santo dentro de você, amém? Mas irmãos, às vezes eu entro numa guerra. Não sei se isso acontece com você. Eu levanto de manhã cedo, eu faço meu devocional, eu falo assim: Senhor, qual é o roteiro de hoje? Eu não escuto nada, eu não percebo nada. Aí eu aprendi algo com Deus. Quando você não ouvir, quando você lê, e às vezes a gente entra nessa guerra com a palavra de Deus, só anda. Fala assim pro teu vizinho aí: só anda, irmão. Só se movimenta. Procura um mercadinho, procura um posto de gás, um posto de gasolina, procura algum lugar que vai ter gente. Quando você estiver na porta do estabelecimento: Senhor, tem alguém dentro? Claro que vai ter. Senhor, o que essa pessoa precisa? Que você pague a conta dele. Senhor, isso é coisa do inimigo, deixa eu ir para outro lugar. Não, de repente é ali que vai se manifestar a graça de Deus através da sua vida. Eu tenho algumas experiências assim. Eu entrei dentro do Condor uma vez, tem alguns anos. Eu entro no Condor e eu estou andando, o Condor estava meio vazio. E eu falei assim: Senhor, se tiver um membro da igreja... Ai meu Deus, é muito engraçado isso. Eu andando no mercado assim, se tiver um membro da igreja, lá na boca do caixa, eu vou pagar a conta dele. Chego eu, estou andando. É claro que aqui no coração tem um negócio chamado incredulidade, medo e preço. Sim ou não? Difícil, né? Mas eu estou andando no mercado e de repente eu vejo um
uma família que está aqui até hoje, com o seu carrinho lá. Aí eu cheguei assim, eu falei assim, ó, essa compra é minha. Eu dou aquela olhadinha para o meu carrinho, né? Não estava todo esse preço hoje não, o café estava 13, não estava 39, estava bem mais em conta. E eu estava olhando assim, falei assim, vou pagar quanto hoje? Ele disse, capaz, pastor. Não, eu falei assim, meu irmão, é o seguinte, eu estava andando no supermercado, e eu falei assim, Deus, quando se tiver um membro da igreja lá na caixa, é para eu pagar a conta dele. A pessoa, tá bom, pastor. Irmãos, no dia seguinte, no mesmo dia, o marido me mandou uma mensagem, pastor, nós precisávamos desesperadamente daquela intervenção divina. Se você entra no supermercado, você vai lembrar disso amanhã, ou essa semana que você vai lá no mercadinho, sempre vai ter alguém, ou para você orar, ou para você abençoar, ou para você ser generoso, ou para você fazer alguma coisa na vida dessa pessoa. Você pode ter certeza. Por quê? Porque os pés da igreja precisam ser pés belos. Amém? Pés belos. Mas aí a gente começa a perceber essa fuga de Jonas. É interessante porque jogar a sua vida fora é andar na direção contrária do Senhor. É fugir do Senhor e viver exatamente longe da presença dele. Jonas decide, irmãos, olha que coisa interessante. Jonas foi o primeiro profeta que Deus levantou para pregar para um povo transcultural, um povo pagão. Não teve outro. Jonas foi um profeta que Deus vai dizer, olha, você vai pregar para os pagãos e para o exército inimigo. Olha que coisa. Jonas foi o primeiro profeta que Deus, quando levanta, ele diz assim, eu não vou. Você vê outro profeta assim, eu não vou, Senhor. O Senhor pode falar, Abacuque se queixa, mas Jonas, não vou. Olha isso, uma pomba rebelde, não quero ir, não vou. E Deus fala assim, você vai sim, nem que um peixe tenha que te engolir, nem que a tua pele tenha que ficar toda deformada. Pastor Pascoal Peragini disse anos atrás, um estudo comprovadamente, de que dentro da baleia, do grande peixe, tem ácido. E Jonas, quando foi engolido e ficou ali 3 dias e 3 noites, por certo, toda a pele de Jonas deve ter ficado desconfigurada. Então você imagina Jonas dentro daquele grande peixe, vomitado, com a pele desconfigurada, sem algum monstro. Eu olho para tudo isso, eu percebo que não é preciso acontecer isso com você e nem comigo, diga amém. Há muitas vidas hoje, irmãos, fora da rota do Senhor, estão renunciando o propósito de Deus. Pessoas que conhecem as manifestações, viram Deus agindo. Pessoas dentro da casa de Deus, que estão brincando, como eu disse semana passada. Pessoas que estão dizendo, Senhor, eu já estou no templo, eu já estou nesse caixote, e para mim já está tudo bem. Deus assim, não, mas eu não tenho só isso para você. Eu tenho uma missão para você. Eu tenho uma palavra para você, eu tenho um chamado para você, eu tenho uma vocação para você, eu tenho os meus dons espirituais em você, para você, quando vê um enfermo, clamar por cura, quando você vê alguém necessitado, você ser um agente de transformação. O povo de Nínive era um povo perverso, e aqui está a chave, porque Jonas não queria ir para Nínive, porque ele era hebreu dos hebreus. E se você ler o profeta Naum, você vai ler, parece que as páginas da Bíblia estão sangrando. Os assírios mataram, na verdade, o povo de Deus, exterminando, chacinas. Então é o povo que está sofrendo. Jonas toma conhecimento, Jonas percebe tudo isso, a dor do seu povo. Então ele olha uma injustiça e diz assim, eu vou pregar para esse povo, Senhor? Jamais. Jamais. Mas quem chamou? Quem entregou a mensagem? Foi Deus. E era só uma frase. Mas Jonas disse assim, não vou para lá, Senhor. Os meus pés vão ficar feios, mas eu não vou, eu vou fugir da tua presença. Aí você vai ler o Salmo 139, pode colocar para mim, e você entra em parafuso. Porque parece-me que Jonas teve uma revelação de Deus dentro da baleia com esse salmo. Parece. Ó Senhor, tu examinas meu coração e conheces tudo. É algumas coisas? São algumas coisas? Não, tudo. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Deus conhece tudo que está aí dentro do teu coração. Deus sabe o que você está pensando agora, Deus sabe o que você fez ontem, Deus sabe até o que você vai falar daqui a pouco. Esse salmo é riquíssimo. Olha isso.
Verso 2: sabes quando me sento e quando me levanto, mesmo de longe conheces meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso, sabes tudo que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer? Vais adiante de mim e me segues? Pões sobre mim a tua mão? Esse conhecimento é maravilhoso, demais para mim, é grande demais para eu compreender. É impossível escapar do teu. Aqui começa. Jonas está saindo da sua cidade, ele paga um navio e vai para Tarsis, pensando que seria possível escapar do Espírito de Deus. Mas aqui está o Salmo dizendo assim: é impossível. Deus não precisa de lupa. Isaías fala que o mundo cabe na palma da sua mão. E Deus sabe onde você está hoje, Deus sabe com o que você está sentindo hoje, Deus conhece tudo que está aí dentro de você hoje, agora. Mas Ele também sabe os ferimentos que você carrega há muitos anos. Quem te feriu, o que falou, como falou, e Ele sabe também o teu futuro. Olha o verso 8: se subo aos céus, lá estás, se desço ao mundo dos mortos, deixa aí, lá estás também. Agora olha que coisa rica. O profeta Jonas foge. E o que acontece quando nós fugimos? Quando fugimos de Deus, tomamos caminhos que nos levam para baixo, abismo e até morte. O verso 9 a 12 de Jonas, não precisa pôr, pode deixar na tela, que esse versículo é a chave da mensagem. Jonas respondeu: sou hebreu, adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Jonas sabia quem era o seu Deus. Jonas sabia que o Deus era o Todo-Poderoso, criador de todas as coisas, e se aventurou em mudar de rota. Olha isso, irmãos. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Ele já tinha dito: estou fugindo. Por que me fez uma coisa dessas? Disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe: o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu: jogue-me no mar e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. Mas antes de dizer assim, é culpa minha, assim, pode me jogar no mar. Sabe o que a gente entende disso aqui? Jonas falou assim: olha, eu morrendo ou vivendo, não importa. O negócio é o seguinte: eu não quero é ir para Nínive. Irmãos, tem gente hoje que não perdoa, mas está tentando morrer com aquela dor, com aquela ferida, mas não perdoa. Tem gente que está com uma enfermidade na alma, que era só pedir perdão, liberar perdão, se reconciliar, mas diz assim: eu não vou. A pessoa, o parente morreu, eu não vou no velório. Aliás, eu só vou quando aquela pessoa sair de lá. As pessoas vão vivendo essa guerra familiar. E deixa eu te falar uma coisa: você sabia que isso existe dentro da igreja? Quando aquela pessoa chegar, eu pulo para o outro lado. Aí a gente está andando, diz assim: não, com as sandálias, os pés não estão belos não, os pés estão sujos, porque a Bíblia diz que nós devemos amar ao Senhor e ao próximo como a nós mesmos. O verso 14 e 15: então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, não nos deixe morrer por causa deste homem. Irmãos, Deus usa uns mecanismos muito estranhos. Na rota errada de Jonas, os marinheiros estão dizendo: ó Senhor, e é S maiúsculo. Eles estão clamando ao Deus de Jonas. É muito doido isso. Ó Senhor, Tu sabes os motivos por que enviaste esta tempestade sobre ele. Depois os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar. Mas perceba bem que eles, sem ter discipulado, estão intercedendo por um homem que estava fora da curva, que estava fora do destino, que estava fora da rota de Deus. Parece-me que Deus está dizendo assim: olha, eu vou levantar os marinheiros para orar por você, Jonas, porque você não quer me obedecer. Deus quer usar a igreja nesses dias, sim ou não? Mas Deus não usou lá atrás o Ciro e chama de pastor. Deus não usou Samuel. Deus vai usando. Aí tem uma geração que diz assim:
eu não quero ver mulher pregando, porque Deus só levantou os homens, só tinham 12 discípulos. Olha o espírito de miséria. Mas lá em Joel está escrito: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e essa mesma unção vem em Atos: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E a grande pergunta que deveria ser feita é: por que Deus começou a levantar tantas mulheres nos últimos anos? Porque alguns Jonas saíram da rota de Nínive e começaram a entrar em Tarsis. Porque tem muito pai que era para estar em Nínive e está em Tarsis. Tem muito filho que era para estar em Nínive e está em Tarsis. Tem muita igreja que era para estar em Nínive e só quer saber de Tarsis. Está pagando e investindo numa viagem que Deus não é com ele, mas ele quer entrar em Tarsis. E Deus está chamando a gente hoje assim: ei, é Nínive, não é Tarsis. Diga glória a Deus comigo. Quando fugimos de Deus e de seus propósitos, somos encurralados pelas circunstâncias. 2:5, afundei debaixo das ondas. Olha aqui, vai casar os dois versículos. E as águas se fecharam sobre mim, algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Por que a cabeça, pastor? Porque a mente de Jonas parou em um passado de dor. Jonas está olhando para um povo que era dele sofrido, que já morrera. Mas ele está lá, ele está olhando aquelas mortes, ele está olhando o castigo dos assírios, ele está vendo o sangue derramado injustamente na terra dele, ele está com dor, e essa dor o fez sair da rota de Deus, e foi para Tarsis. Tem dores, amados irmãos, que tem desviado a igreja, a sua vida, a sua família da rota de Deus, porque você não consegue, ou não quer muitas vezes: eu não quero vencer isso, eu quero morrer com isso, eu quero segurar essa dor. E tem dores que a pessoa não sabe como sair dela, como a depressão. Agora, olha os pés belos de uma igreja, e é você. Domingo passado eu chamei, o Espírito Santo nos guiou no momento aqui, pessoas com depressão, ansiedade e um espírito de morte em cima de uma mulher. Todos vieram à frente, todos. Mas teve uma situação que eu chamei uma pessoa para orar exclusivamente por essa pessoa. Essa pessoa estava com uma opressão aqui forte. Essa irmã orou por ela, clamou, declarou libertação na vida dela. Antes do culto acabar, eu recebo um aviso, um recado. Um psicólogo ofertando três atendimentos psicológicos ininterruptamente para 3 pessoas aqui. Glória a Deus. Agora você vê que vai melhorar. No final você aplaude a Jesus, amém? Quando a gente está aqui ministrando, já está vindo alguém, porque o Espírito está tocando, vai lá ofertar a psicologia que eu te dei de presente, e ele já está colocando isso no altar. Essa pessoa que orou, já trocou mensagem com essa irmã durante a semana. Uma outra irmã aqui da igreja colocou essa mulher num grupo de mulheres para tomarem café. De repente, essa mulher que já estava com o atendimento psicológico agendado, marca um atendimento pastoral, já foi atendida. Essa mulher hoje está rindo. Você pode aplaudir Jesus? Igreja, um monte de gente imperfeita. Quem é imperfeito, dá um glória a Deus bem alto aí. Glória a Deus, amém? Mas os pés belos se revelaram na igreja lá em Santa Felicidade. Uma mulher com espírito de morte. Deus fez algo em menos de 7 dias, irmãos, usando o poder dele, mas se manifestando nos pés belos da igreja. Não jogue sua vida fora. Há conserto para a cana quebrada. O pavio que está fumegando, ele reacende. E hoje aqui à noite, Deus vai consertar essa cana quebrada. Deus vai te levantar. Deus vai reacender a chama do primeiro amor. Ele está levantando você hoje novamente. Ele está dizendo assim: hoje a sarça está queimando no seu coração, porque Deus é um fogo consumidor. Aleluia. Plenitude de não sofrimento é garantida apenas no céu. Irmãos, quando eu, pensando nessa mente, nessa cabeça aqui de Jonas, o texto mostra para nós de que as águas se fecharam sobre ele, e as algas marinhas enrolaram na sua cabeça. Mente, cabeça. Se tem algo que precisamos aprender a lidar nesta vida, é com a dor. Se há algo que precisamos aprender nessa vida, é lidar com as nossas decepções.
com as frustrações, é lidar com gente ruim muitas vezes, é lidar com gente que não tem fidelidade nas suas alianças, que não conservam até o fim aquilo que falaram conosco. A ilusão religiosa é pensarmos que vamos viver uma vida de plenitude ao ponto de pensarmos que não sofreremos mais neste mundo. Tem um povo dizendo assim, está iludido, não vou mais sofrer, não vou mais sofrer, eu tenho que viver agora a calmaria, nas águas tranquilas. Não, a gente tem que aprender a lidar, porque as pessoas vão te ferir, as pessoas poderão ferir você, não é a gente ficar caminhando com quem fere, mas a gente precisa, e aí é rico isso, porque o pastor Marcelo Jamal falou algo muito rico numa ministração sobre dores. Aqui no mundo, nós vamos sofrer injustiças, aqui no mundo nós vamos ser traídos, aqui no mundo nós vamos ser pressionados, abandonados, e quanto menos preparado você está para essas verdades e realidades, maior o sofrimento e maior o tempo do sofrimento. O pior de tudo é que você paga o preço chamando sofrimento por não... Olha só, essa frase aqui é importante. O pior de tudo é que você paga o preço chamado sofrimento por não entender que você chega do lado de lá sem nenhum lucro, ou seja, sem nenhum aprendizado. Tem muita gente que vai chegar do outro lado sem nenhum aprendizado. Se é que vai chegar lá. Se é que vai chegar. Porque não aprendeu. E Paulo vai falar o quê? Trago no meu corpo as marcas do Evangelho. Passei fome, frio, mas o Senhor sempre me sustentou. Billy Graham, o meu avivarista favorito, vai dizer: o sofrimento faz parte da condição humana e vem para todos nós. A chave é a forma como reagimos a ele, ou se afastamos de Deus em raiva e amargura, ou nos afastamos de Deus em raiva e amargura, ou nos aproximamos dele em plena confiança. Augusto Nicodemos disse: Deus permite o sofrimento na vida dos seus filhos, para que eles se lembrem que o céu não é aqui. Deixa eu falar uma coisa, o céu não é aqui. Nós carregamos o céu, mas o céu não é nesse lugar. Base, o espinho na pele, no corpo de Paulo. Deus não tirou o espinho de Paulo, mas lhe deu graça para suportar. O Evangelho não vai te livrar de sentir dores, mas vai te fazer forte para suportar as dores. Olha isso, o Jonas está dentro da baleia, com dores. O texto diz que ele estava com angústia, um desespero, mas a maior dor era olhar para o passado e ver uma injustiça que estava anos e anos na vida dele. Sabe, irmãos, a desobediência de Jonas produziu angústia e sofrimento, mas foi nesse cenário que ele descobriu um valor bíblico. Diga: oração. Capítulo 2, de 1 em diante: em minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Pastor, me dá uma receita no meu tempo de dor, na angústia, no sofrimento. Clamei ao Senhor. Como é bom, naquele tempo de dor, que ninguém está com você, que ninguém te ouve, que ninguém entende o que você está sentindo, e você vai para o teu carro, e você fecha o teu carro, ou você entra no teu quarto, ou você entra no banheiro, e você ergue as mãos assim: Senhor, eu preciso de Ti, a minha angústia está tentando me engolir, a tristeza está tomando conta do meu coração, eu clamo a Ti, e Deus ouve e Deus responde. Glória a Deus. Como é bom. No tempo, irmãos, eu passei por isso anos atrás. Eu estava vendo uma fase, a gente estava na empresa quebrando, uma coisa, eu perdendo a sacerdócio, eu estava vivendo um caco como homem. Um dia eu entrei no carro, e irmãos, eu procurava até os passarinhos para falar comigo. Tem passarinho que fala, eu acredito, eu quero acreditar em tudo. Eu estou dentro do carro lá no Parque Barigui, eu tinha um carrinho, um calhambeque bibi, eu entrei no carro e estou lá, e aquele negócio, brigando com Deus. Sabe, briga, quem já brigou com Deus aqui? Levanta a mão, já brigou feio com Deus? Perdeu, eu também perdi.
E eu estou lá brigando com Deus. Eu falei assim, Deus, cadê o Senhor? Deus, e Deus, e Deus, e Deus. E de repente, irmãos, nessa briga, entenda essa briga, né? Nesse assunto sério com Deus, o carro desligado, eu nunca vou esquecer isso. O carro começou a aparecer uma fumaça. Eu falei, meu Deus, o carro está pegando fogo. Mas o carro está desligado. E eu olhei para o redor do carro, não tinha nada acontecendo ao redor do carro, mas a fumaça estava vindo ali do ventiladorzinho do ar-condicionado. Eu falei assim, deve ser o ar-condicionado. Dentro de mim, sou eu. Eu só fechei os olhos, porque senão eu pensei que eu fosse morrer. Fechei os olhos e ergui minhas mãos. Irmãos, eu dei só uma espiadinha assim, ó. Fumaça dentro do carro. Na hora, eu lembrei, a Shekinah desceu. Irmãos, uau, eu comecei a chorar, eu comecei a gritar, eu comecei a dizer, louvado seja o teu nome, o Senhor está me ouvindo, o Senhor sabe onde eu estou, ninguém sabe onde eu estou, nem a Débora sabe onde eu estava, o Senhor me achou, e hoje Ele te achou. Ele sabe naquele carro onde você está chorando, desesperado naquele quarto, naquele esconderijo lá debaixo da árvore, com a Bíblia na mão, ninguém está me vendo, e Deus hoje está aqui usando a minha boca como uma pomba. Eu te achei hoje aqui, como eu te vi debaixo da árvore, Natanael. Ele sabe o seu nome, Ele sabe o que você está fazendo, Ele te conhece por dentro e por fora. E louvado seja Deus por isso, porque Jonas orou, porque Jonas clamou, Jonas se desesperou, e Deus ouviu. Deus vai, irmãos, isso aqui mexeu comigo. Deus vai permitir perdas e sofrimento, quando isso for o único meio de nos trazer de volta para o seu propósito. Eu vou repetir essa frase. Deus vai permitir perdas e sofrimento, quando isso for o único meio de nos trazer de volta para o seu propósito. Quem quer voltar para o propósito de Deus aqui? Dá um glória a Deus aí. Será nessa hora de dor que o coração do homem se renderá a Deus. As circunstâncias podem nos encurralar e nos empurrar para a presença de Deus. Jonas estava dentro do grande peixe e lá se arrependeu. Esse é o antídoto contra o pecado, a confissão e consequentemente o arrependimento. 1 João 1,7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o... Olha a ordem. Se, condicional, porém, andarmos na luz, tem que andar na luz, como Ele está na luz. Mas Salmo 51 também diz, purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Tem conserto, a placa está estendida. Alguém gritou no grupo de intercessão semana passada, meu irmão está passando por isso, e aí eu mandei, nós estamos orando, Deus vai intervir, hoje ainda, vai voltar para casa. Isso foi 1h, quando foi 5, eu assim, já estou voltando com meu irmão para casa, e vou para o culto à noite. Mandei para o particular, eu já sabia, e um fogo. Você precisa entender que a ousadia, a fé, ela está dentro do povo de Deus. Nós temos que ter isso em mente, porque, em último lugar, Jonas agora é vomitado, mas lá dentro do peixe ele fica 3 dias e 3 noites. O mesmo Deus que chama e entrega a mensagem, disciplina, é o mesmo Deus que revela a sua graça com uma segunda chance na vida de Jonas. 3 dias, por quê, pastor? Foram 3 dias que Jonas ficou dentro do peixe, morreu para viver o propósito. Você precisa morrer hoje para viver o propósito. Deus não vai curar coisas em você, mas Ele quer matar algumas coisas em nós. O orgulho é uma delas, a soberba é outra. O não para Deus tem que morrer hoje. Porque quando você diz não para Deus, você está com os pés sujos e não mais belos. Mas por que 3 dias? Isso tem uma mensagem. Mateus capítulo 12, Jesus vai dizer, vocês estão pedindo um sinal a mim, mas o sinal é,
A semelhança do profeta Jonas, você ficou 3 dias dentro de um peixe, de um grande peixe. Eu também morrerei, eu ressuscitarei no 3º dia. Jonas tinha que morrer dentro do peixe, para o poder da ressurreição se manifestar nele, e ele pregar o evangelho, a mensagem de Deus. Quando que nós vamos conseguir pregar o evangelho? Quando a gente morrer. Primeiro morremos, vinde a mim. Ele fala para ir, mas ele fala assim, aquele que me seguir, tomar a sua cruz, tem que renunciar ao seu eu. Então tem uma ordem, renuncia, tem que renunciar. Aquele que renuncia a si, está dentro do projeto. E nós olhamos para isso aqui, e a gente percebe que depois de 3 dias, Jonas se arrepende, ou seja, ele morre, lá nas profundezas, lá no mundo dos mortos, lá debaixo do abismo, lá no mar, o mais escuro, dentro de um ambiente obscuro, fedorento, que certamente ninguém investiria na vida de Jonas. Deus falou assim, o salmista vai dizer, lá estás, e se desça ao mundo dos mortos, lá estás também. Deus estava com Jonas lá, porque Jonas gritou, eu me arrependo, Senhor, eu estou abrindo mão de Tarsis, eu estou abrindo mão do eu estou abrindo mão, Senhor, disso aqui, para viver o que o Senhor tem para a minha vida. E aí, Deus ouve, porque o texto vai dizer que um coração quebrantado e contrito não despreza. Então agora é a função de Deus, colocar a baleia ao ponto de vômito e deixar Jonas em Nínive. Jonas foi parar em Nínive. Deixa eu falar uma coisa, você pode fugir de Deus, você pode dizer não para Deus, mas você vai perder, porque Deus é mais forte que você. E por um motivo ou outro, Deus de qualquer forma pode falar assim, agora você vai, porque eu vou te colocar lá. Deus podia levantar outro profeta, mas assim, vai ser você, tem missão que Deus deu a você, a mim, e seremos nós que vamos ter que executar. Mas eu fecho dizendo que Jonas chegou naquele lugar, e o texto vai falar para nós, no capítulo 3, quando ele chega na cidade, Deus tinha dado somente uma ordem para ele. Olha o verso 1 do capítulo 3. Depois de tudo isso, o Senhor falou com Jonas pela 2ª vez. Diga, 2ª vez. É a 2ª chance. Ele fala as mesmas palavras, irmãos. Apronte-se. Lembra do capítulo 1, verso 1? Apronte-se, Jonas. Corra, Jonas. Se prepara, Jonas. São as mesmas palavras, Deus não muda. Vá a grande cidade Nínive, mesmas palavras, e transmita a mensagem que eu lhe dei, não que eu estou lhe dando, a mensagem que Deus já tinha entregado, e não entregando, era passado, porque Deus pode olhar para o teu passado, Deus pode olhar para a tua história lá atrás, e vai assim, olha, toda essa história aí eu lanço sobre mim, e o projeto que eu já escrevi no passado a teu respeito, antes de você nascer no meio da tua mãe, que eu já tinha te escolhido, e agora você vivendo nessa obediência a mim, eu te designo nas nações. Se a igreja Alameda em Santa Felicidade obedecer a Deus, a nossa recompensa serão as nações. Os nossos pés vão, como recebemos uma palavra aqui hoje tão forte de uma irmã. Isso aqui, ela não mora aqui em Curitiba, aqui em Santa Felicidade, ela mora muito longe. Ela falou assim, eu estou vindo de mais de 35, 40 minutos de carro para chegar até aqui, porque eu quero essa palavra, eu quero viver isso aqui, eu quero andar nessa verdade com o meu Deus. E a mensagem era repetida, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Era só essa frase, viu? Tem só uma frase que te distancia entre você e Deus. Eu vou melhorar isso. Tem só uma palavra que nos distancia de nós e Deus: pecado. Uma frase, vontade humana. É só uma palavra. O pecado nos separa do amor de Deus, mas esse amor já foi revelado, e ele é tão rico, ele é tão poderoso, que quando eu meditava nesse texto, Deus começou a me levar para Pedro. Eu já preguei sobre Pedro aqui. Eu falei assim, Senhor, por que Pedro? Porque Pedro me negou 3 vezes, filho.
E quando Deus foi restaurar Pedro, ele falou assim: você me ama? Então cuida. Você me ama, então apacenta. Você me ama, então cuida. E Pedro amou. E Pedro morreu de cabeça para baixo, porque não se via digno de morrer na mesma posição que o seu Senhor. Mas se você olhar para a vida do apóstolo Pedro, Jesus o chama lá e pega o barco dele emprestado, Luciano. Pega o barquinho dele emprestado e vai assim, vai para as águas profundas, de novo o mar, de novo as águas. E eles vão. E Deus começa a trabalhar na vida dele e dos discípulos, vai trabalhando, e Pedro naquela alternância na montanha e no vale. E Deus fala assim, e Jesus começa a ensinar ele, e vão chegando momentos cruciais, que ele vai dizer assim: Deus, o senhor não vai para a cruz? Ele já diz: para trás de mim, Satanás. Ele chama Pedro, e fala assim: Pedro, você fica, mas Satanás vai embora. E Pedro agora fica espantado. E aí Pedro agora está naquele alvoroço da crucificação, e agora vem alguém e fala assim: ah, você é um deles. Eu disse: não sou. Só que Jesus já tinha dito para ele: hoje você vai me negar 3 vezes, porque ele diz: jamais te negarei. E Jesus disse: hoje ainda o galo vai cantar, ou o sino vai tocar, e você vai me negar. Irmãos, foram 3 vezes. Grava bem que eu vou te falar, eu estou encerrando. Foram 3 negativas. 3. Pedro diz: não conheço, não conheço, não sou eu. O galo canta. Jesus está passando, e Jesus olha nos olhos de Pedro, e Pedro fica com a sua alma angustiada. A mesma palavra, angústia de alma. A dor vem. E aí Pedro fica doido, porque Jesus vai para a cruz, morre. E Pedro não fala mais com Jesus, mas Jesus vai falar com Pedro de novo. O texto mostra para nós que Jesus morre. Pedro fica doido, deve ter ficado numa deprê profunda. E aí Jesus Cristo ressuscita dos mortos. Qual a primeira pessoa que vê Jesus? Maria Madalena. Mas vai avisar a Pedro e aos outros que eu vivo eternamente. Aleluia. Ele lembrou de Pedro. Ele lembrou de você hoje aqui. Aleluia. E sabe quando você estuda a vida de Pedro? No momento que ele nega Jesus, tem um braseiro aceso. Tem um braseiro aceso, onde ele negou Jesus, antes da sua morte. Mas quando Jesus está indo agora, ressurreto, e encontrando com Pedro e os discípulos, porque Pedro abandonou o chamado. Pedro falou assim: eu não quero mais, estou com medo. Pegou e chamou os discípulos: vamos agora pescar novamente. Comprou barco, comprou vara, comprou rede, comprou tudo de novo e voltou a pescar. Abandonou 3 anos e meio. Diz Jesus assim: eu não quero mais saber de Jerusalém, eu quero saber agora é do barquinho e do mar. Ou seja, eu quero saber de Tarsis. Eu não quero mais Jerusalém, eu não quero mais Jesus, eu não quero mais saber disso. Aí Jesus falou assim: você foi escolhido porque eu falei para você, e você recebeu a revelação do meu Pai, do alto. Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Você disse isso, e eu te escolhi para ser um daqueles que seriam os fundamentos da palavra, como discípulo e apóstolo do meu evangelho para as igrejas. E você vai abrir a porta da igreja aos gentios. Jesus Cristo vem na beira da praia, os discípulos estão pescando. Na negativa, fugiram, deixaram. Jesus acende um braseiro, coloca pão e peixe, fala assim: filhos, meu Deus. Irmãos, Jesus não chamou ele: ô pecador, não, filhos. Tem peixe aí? Pegamos nada, então joga a rede. Irmãos, quando eles tomam conhecimento de que era Jesus, Pedro pula do barco, sai catando e vai, e chega até Jesus. O braseiro está aceso, e eu penso que naquele momento Pedro se lembrou: meu Deus, no dia que eu neguei, tinha um braseiro aceso. Ei, a segunda chance hoje não é no primeiro braseiro, onde você deu as costas para Deus e você quis ir para Tarsis. O segundo braseiro é o lugar do centro da vontade de Cristo, restauração e segunda chance. Jesus restaura Pedro, e aí vem toda essa sequência: você me ama, então agora você vai cuidar. E Pedro cuida tanto que ele diz: eu não sou digno de morrer igual ao meu Deus, e ele é crucificado, me crucifique de cabeça para baixo. Feche seus olhos, por favor, baixe sua cabeça.
Enquanto a banda vai cantar, e eu quero alguns minutos, porque eu sinto que o Espírito está fazendo algo aqui. É no meu coração isso, talvez alguns já perceberam. Mas Deus quer dar hoje a segunda chance. Ele apresentou isso. Mas além da segunda chance, Ele quer reposicionar teus olhos. Para onde você está olhando? Eu quero que você olhe para mim. É para mim. Ah, pastor, mas eu estou no fundo do abismo. Eu estou lá, esquecido lá de baixo, lá no ambiente dos mortos. Ele está vendo. E Ele sabe que você está lá. Mas hoje a mão dEle está vindo. Ele vai te puxar. Ele vai puxar desse lugar de morte. Ele vai puxar desse ambiente incrédulo. Ele vai trazer você para o nível dEle, da vida, e vida abundante. E quando estivermos cantando, e Deus for ministrando em você, você poderá deixar o seu lugar, ou ficar de pé, ou dar uma resposta na direção do Espírito Santo. Vamos adorar.